fazer um pequeno teste aqui para ver se todo mundo me ouve nessa trajetória nossa, né? Acredito que da grande maioria aí, como psicólogos, muitos provavelmente especialistas, outros ainda na trajetória da formação, né? Até nesse sentido, daí eu quero depois fazer uma pergunta para vocês. Eu acabei nem falando meu nome, né? Mas eu sou a Michele Lodovini Correia, né? Sou psicóloga, estou aí na área clínica já há 13 anos, desde que me formei estou clinicando, e mais especialmente aí atuando na área da TCC, né? Da terapia cognitiva, desde 2012 para cá. Então, sou filha do IPTC, né? Me formei especialista pelo IPTC. E venho desde então também, né, trilhando aí um caminho, me especializando, focando em algumas áreas mais específicas da terapia cognitiva comportamental. E a ideia, então, hoje aqui, não é necessariamente ensinar, né, mas é dividir a experiência, a observação, o olhar que eu venho desenvolvendo, então, desde 2012 para cá. E mais especialmente, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, os estudos, né, sobre os transtornos de ansiedade. Então, é muito prazeroso estar aqui. E queria saber, eu não sei qual que é mais ou menos o nível de conhecimento do pessoal que está presente aqui hoje. Vocês conseguem? Pode ser aqui pelo chat mesmo. A gente tem a maioria já especialistas aqui, ou a gente tem a grande maioria acadêmicos, né? Pode ser, de psicologia. Como que é essa questão, pessoal? Só para eu não, em alguns pontos, não me aprofundar tanto, tá? Não necessariamente nos transtornos, mas alguma coisa relacionada mais à teoria, né? Para eu não correr esse risco de não ficar uma coisa muito complexa aqui. Deixa eu ver. A Suelen, estudante do 10º período. Formada em psicologia, finalizando a pós em cuidados paliativos, a Karen, e programando a especialização em formação em TCC, bacana. Então, daí, para eu ter mais ou menos uma noção aqui, né? Não ficar... A Cristiane, boa noite a todos, sou estudante de psicologia do 6º período, muito bem. Então, vamos lá, quem mais? O Vitor Veiga, terminando especialização na TCC, bacana. Uhum. Então, vamos ver se tem mais alguém para daí a gente iniciar. Formada em psicologia na DIEG? Se me perdoe. Ah, acertei, que bom! Eu até pedi desculpa se errar a pronúncia do teu nome, tá? Ok, formada em psicologia, cursando especialização em TCC pelo IPTC, muito bem. Daiane, também formada em psico, fazendo especialização. Muito bem. Então, acredito assim que, pelo que estou percebendo aqui, mais a Clarissa, médica psiquiatra, com especialização em TCC pelo IPTC. Então, acho que vai ser meio equilibrado, né? A grande maioria, talvez, mais especialistas e outros ainda na formação. Felipe, ok, tá? Então, pessoal, assim, para a gente já ir direto ao ponto, iniciar, né? Deixa eu só minimizar aqui para não acabar fechando. Opa, peraí, perdão, que eu acabei fechando vocês. Tá, então vamos lá, eu vou começar então. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, antes de compartilhar, o que eu queria só dizer como que eu me organizei aqui, tá? A ideia foi, então, dentro dos transtornos de ansiedade, não falar necessariamente dos protocolos de tratamento, tá? O que eu pensei? Quando fui montar o estudo para vocês aqui, né, a temática, eu pincelei alguns pontos que, no meu ver, né, pelos estudos que eu venho desenvolvendo, eu acho que são importantes a gente ter um olhar mais atento, tá? Então, aqui eu separei 7 temas para a gente discutir, tá? Dentro de todos os protocolos e dos transtornos, né, que compõem os transtornos de ansiedade e o transtorno obsessivo compulsivo, a que olhar mais atento a gente tem que ter para facilitar o manejo,
desafios que provavelmente a gente vai encarar em algum momento ou outro, então eu vou mesclar coisas da teoria que eu pincelei, que eu acredito que sejam importantes, que às vezes são detalhes que dentro de um protocolo, ou mesmo quando a gente lê um livro, ou quando faz um curso, enfim, passa às vezes talvez até meio batido, porque é um volume grande, né, se a gente pensar em todos os protocolos. E assim, na medida em que eu for trazendo a teoria, vou trazendo também alguns exemplos do que eu vivencio, né? Como também sou terapeuta, atuo na área, né, de psicologia clínica com transtornos de ansiedade, entre outros, né? O que eu considero e o que eu, de certa forma, Michele, né, percebo que é interessante em algum momento a gente até flexibilizar, né? Vou colocar algumas perguntas para vocês também do que vocês fariam, tá? O que a gente poderia pensar dentro no sentido do protocolo do tratamento, se dá para a gente flexibilizar algumas coisas, enfim. E aí, o combinado é essa primeira hora, infelizmente só eu vou falar, né? Mas aí na meia hora das 20 até, me corrija, Juliana, até 21, uma meia hora, né? Aí vocês têm possibilidade aí de fazer perguntas para mim. Combinado? Feito? Então vamos lá? Então vamos compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Então, quando a gente pensa em desafios clínicos nos transtornos de ansiedade, né? O que a gente tem da teoria, né? O caminho da teoria até a prática. Então, para a gente iniciar essa conversa, a gente tem que pensar, então, qual é o conceito, né, dos transtornos de ansiedade? O que é a base de entendimento no sentido das emoções que são características quando a gente pensa em transtornos de ansiedade? Então, a gente tem lá, por exemplo, reforçar o papel do medo e o papel da ansiedade. Então, sempre que a gente pensar que vai tratar um paciente com ansiedade, um paciente dentro de um transtorno de ansiedade, o que a gente tem que ter em mente em sentido de emoções básicas, emoções primárias ali, tanto ansiedade como medo. Então, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo, excessivos. Espera aí, pessoal, só que não estou conseguindo visualizar, vou ter que abaixar aqui. Ótimo, muito bem. Então, compartilham, então, características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas, então, a esse medo e a essa ansiedade. Então, o que é o medo dentro de um transtorno de ansiedade? Seja, né, independente de qual ele seja, né? Medo é uma resposta emocional à ameaça iminente e real ou percebida, enquanto a ansiedade é, como a gente já sabe, a antecipação de uma ameaça futura. Obviamente, esses dois estados eles vão se sobrepor, mas também se diferenciam, como, por exemplo, o medo está muito mais frequentemente, né, relacionado a perigos de excitabilidade autonômica, tá? Que é o coração acelerado, a falta de ar, a tontura, aumentada necessidade de luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. Então, quando vocês um dia forem aprofundar os protocolos, ou se já estudam algum protocolo de tratamento de ansiedade, vocês vão perceber que o medo é uma emoção muito característica com esses comportamentos aqui, luta ou fuga e pensamentos de perigo imediato, acompanhado da questão dessa excitação autonômica, muito física, tá? Já a ansiedade, ela é mais frequentemente associada à tensão muscular, vigilância em preparação para perigos futuros, né? Comportamentos de cautela ou de esquiva. Outros componentes também comuns nos transtornos de ansiedade, também a gente pode perceber que são o comportamento constante da esquiva, né, o qual reduz o nível do medo e da ansiedade. Por que a ideia foi reforçar essa questão do conceito? Vocês podem até pensar num protocolo, vou pensar num protocolo geral, psicoeducação. Então, ter essa noção, né, para o paciente, ter essa noção, né, a gente como terapeuta, de saber diferenciar e explicar no processo da psicoeducação, lá no comecinho do tratamento, essa diferenciação
tanto da ansiedade quanto do medo, o que eu percebo em clínica, que quando a gente adota essa postura da psicoeducação, garantindo, de certa forma, para os nossos pacientes que essas emoções são necessárias, né? Estão aí dentro do nosso processo evolutivo desde sempre, no sentido de uma adaptação saudável. O que a gente vê normalmente é que quando a ansiedade ou o medo deixam de ser uma adaptação de um sistema, né, antropológico até da nossa estrutura, né, como Homo sapiens, aí como seres humanos, e passa por uma coisa desproporcional e que traz um sofrimento significativo, aí a gente já está falando de possivelmente algum transtorno relacionado a medo ou ansiedade. Então vamos pensar o TAG, o TOC, as fobias, a social, a específica, o pânico, tá? Então, reforçar o conceito do que é essa ansiedade, o que é esse medo, no entendimento dos desafios que a gente enfrenta quando recebe pacientes, né? Seja já com diagnóstico de transtorno de ansiedade ou que a gente detecte através da avaliação. Então, a importância de reforçar esse conceito, tá? Por exemplo, aqui eu trago alguns exemplos, né? No transtorno de pânico, fobia social e fobias específicas, né? Também os comportamentos de evitação no caso do TOC. Aqui é só complementando quais são os comportamentos característicos, né? Os transtornos de ansiedade, embora tendem a ser altamente comórbidos, tá? Podem ser diferenciados pelo exame detalhado dos tipos de situação que são temidas pelo paciente ou evitados, e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças. Então, aqui um outro detalhe que faz toda a diferença, né? Qual situação que esse paciente tem medo, qual situação que esse paciente sente ansiedade, vai nos dar, vamos pensar lá dentro da conceitualização cognitiva, um direcionamento, né? Para a gente entender a qual medo esse paciente ou a qual situação de ansiedade que esse paciente vivencia, e relacionar algum dos transtornos mais especificamente, tá? Por exemplo, indivíduos com transtorno de ansiedade em geral superestimam, ou seja, tem uma crença, né? Superestimando o perigo nas situações que temem ou evitam, levando-se em conta o quanto o medo ou a ansiedade são excessivos e qual é o nível do prejuízo funcional que esses aspectos acarretam na vida do indivíduo, que foi o que eu comentei. Se essa ansiedade e esse medo são excessivos e trazem um prejuízo no funcionamento de vida, provavelmente está relacionado a algum transtorno de ansiedade, tá? A ansiedade é um tema, então, comum e recorrente em todos os transtornos de ansiedade. Então, isso aí não tem como ter um transtorno de ansiedade ou o próprio TOC, né? Sem ter ansiedade e medo relacionados. Sabemos, então, que todos os seres humanos sentem ansiedade em algum grau e em algumas circunstâncias. Isso é o processo, como eu falei, natural, né? Da nossa evolução como seres humanos aí, né? Basicamente dois mecanismos, né? O mecanismo, então, diante de perigos e ameaças, né? Então, ameaças do futuro ou uma ansiedade, um medo que de uma forma preserva a gente de perigos, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a esses sistemas quando a gente falar de ansiedade e medo dentro dos transtornos de ansiedade. Aqui, pessoal, ainda complementando essa ideia do que seria essa ansiedade, vamos pensar anormal e ansiedade normal, tá? Aqui não é no sentido de ser normal, de ser deficiente, aqui é no sentido de ser excessiva ou ser disfuncional. Algumas características aqui, por exemplo, quando a gente pensa em ansiedade normal, então, vamos pegar aqui, sensibilidade mais equilibrada, detecção de estímulos positivos e negativos, avaliação de ameaça mais adequada, considera a excitação um estado desconfortável, mas não ameaçador. Por exemplo, aqui, pensamentos, só um pouquinho que tem, deixa eu ver se é a Juliana que está me mandando mensagem. Não, a Juliana do IPTC, tá? Que está me dando um suporte aqui. Tá? Pensamentos e imagens em menor quantidades e menos evidentes, e assim por diante. Depois, pessoal, não se preocupem que eu vou conversar com a Rosane para disponibilizar para vocês os slides na sequência, não hoje, tá?
Aí eu converso direitinho com ela para vocês poderem ter acesso ao material. E aí vamos tentar pensar em algumas características aqui dessa ansiedade que a gente considera anormal. Então, sensibilidade aumentada a estímulos negativos, avaliação negativa de excitação autonômica, né, que é interpretar catastroficamente aqueles sentimentos, aceleração, né, coração acelerado, falta de ar, que é muito característico no pânico, por exemplo, presença de tendência a erros de processamento relacionados à ameaça, pensamentos e imagens automáticos de ameaça frequente e evidente, dentre outros. Então, isso aqui também, claro que quando a gente vai fazer uma psicoeducação, não vai ficar lendo isso, mas por aqui você já também pode pegar alguns pontos específicos e até usar como psicoeducação. E tá sempre vendo essa tabela aqui, deixa eu só minimizar aqui que eu não estou conseguindo ter acesso aí embaixo. Esse livro aqui, do modelo cognitivo dos transtornos de ansiedade, é aquele livro clássico do Beck e do Clark, tá? Então, vamos pensar que tem toda uma teoria aí desenvolvida em cima do que a TC, né, a terapia cognitiva, considera como o esquema principal, né, de acionamento da ansiedade em indivíduos ansiosos, ok? Então, aqui só para pontuar, que também é uma questão importante, se vocês tiverem de curiosidade de complementar o conhecimento, podem acessar essa referência aqui, tá? Aqui, aí, pessoal, já entrando num segundo ponto, o que eu pensei aqui de reforçar com vocês, nesse entendimento dos desafios, né? Do que a gente pode esperar dentro dos transtornos de ansiedade. O que o modelo, então, cognitivo da ansiedade traz para a gente de contribuição e que, ao meu ver, é importante a gente ter vamos dizer assim, como terapeutas, eu sei que é meio que impossível, né? Mas assim, quanto mais com consciência, assim, no sentido de certeza, né? Tanto do modelo quanto dos principais sintomas, quais as características, né? Que padrões cognitivos, que crenças, que comportamentos. É importante para a gente na prática clínica, mais para frente a gente vai até falar sobre isso, quando a gente vai fazer a avaliação, né? Já ter meio que desenhado, né, o que cada transtorno tem como característica também é um ponto bem importante. Que até mais para frente eu quero comentar isso com vocês, mas já até vou adiantar. Não sei se vocês na prática clínica percebem que quando a gente recebe paciente com queixa seja de ansiedade só ou de algum transtorno de ansiedade relacionado, a urgência que muitas vezes esses pacientes têm da melhora da sintomatologia, né? Então, como se tem, às vezes até uma urgência na melhora, na mudança, em diminuir essa ansiedade, eu penso, isso é uma questão bem prática minha, né? Quanto mais desenhado, organizado esse entendimento, no caso dos transtornos da ansiedade, facilita muito a nossa identificação e a nossa avaliação, né? Com qual transtorno em específico a gente está lidando, ok? Então, ampliando só para reforçar a questão do conceito, né? Os modelos cognitivos comportamentais para os transtornos de ansiedade tem vários aspectos teóricos diferenciados e aplicações práticas complexas. Aqui, por que eu quis dizer isso? Como a gente não vai tratar de nenhum protocolo específico de tratamento, né? É importante que vocês tenham em mente que quando forem aplicar um tratamento, seja para pânico, transtorno do pânico, para o toque ou para qualquer outro transtorno relacionado, a gente precisa fazer certos aprofundamentos, né? Mas o que eu quero trazer um conceito geral, tá? Do que a TC fala pra gente. Quando a gente pensa, então, no modelo cognitivo da ansiedade, a gente sempre tem que ter em mente que existe um esquema de vulnerabilidade relacionado à ansiedade. Então, pensou um paciente, eu tenho uma demanda de um paciente que provavelmente é uma queixa relacionada à ansiedade ou algum transtorno específico, tem algum esquema de vulnerabilidade acionado, tá? E o que dentro desse esquema de vulnerabilidade, segundo a TC, a gente tem de princípios, né? De hipóteses primárias. Vejam, pessoal, isso aqui também está descrito no modelo cognitivo da ansiedade, no livro do Clark e do Beck, tá? O que a gente tem, então, de hipóteses primárias aí?
O que eu separei? Claro que eu não vou ler todas aqui para vocês, né? Que não vai ficar inviável, mas assim, o que a gente tem? E eu gosto assim de ter isso muito claro para mim, e acho que quero compartilhar essa questão com vocês, assim. Hipótese 3, avaliação de ameaça exagerada. A ansiedade é caracterizada por um processo avaliativo automático que exagera a valência ameaçadora dos estímulos, relevantes em comparação com a valência da importância real dos estímulos, né? Então, a gente pode ver que já é uma crença, né? Uma crença distorcida de ameaça exagerada. Indivíduos não ansiosos automaticamente avaliarão estímulos relevantes de uma maneira menos ameaçadora. Então, esse é um princípio que sempre que a gente tem um paciente com ansiedade, venha uma ameaça exagerada. Isso é um dos princípios. Outro que eu separei aqui, que eu acho que talvez seja o que a gente mais escuta, né, é a questão da vulnerabilidade, né? Indivíduos ansiosos têm um esquema de vulnerabilidade. Então, esses indivíduos, né, altamente ansiosos, exibem autoconfiança mais baixa e menor percepção de impotência em situações relacionadas a ameaças, né? Comparados a indivíduos não ansiosos. Então, numa situação às vezes estressora, numa situação de vida, né, estressora, esse esquema da vulnerabilidade desses indivíduos é acionado mais facilmente do que indivíduos que não têm uma tendência a ter um esquema de vulnerabilidade. Entre outros aqui, tá, pessoal? Crenças relacionadas à ameaça. Isso aqui depois também com calma, se quiserem checar na referência ou depois na sequência dos slides, é bem interessante, que vai ajudando a gente a ter um mapeamento até do processo cognitivo. Quer dizer que todos os pacientes vão apresentar essas crenças aqui relacionadas? Pode ser que sim, como pode ser que não. Isso muito vai depender do perfil cognitivo de cada paciente, tá? Então, seguindo aqui, o papel do medo. Então, além da ansiedade, como a gente já falou, o medo também, né? É uma emoção muito característica. Por exemplo, como que o medo se desenvolve dentro do transtorno do pânico? Medo de morrer, ou medo de ter um ataque cardíaco, medo de perder o controle ou ficar louco, perder a consciência, desmaiar, de ter novos ataques de pânico com estímulo ameaçador voltado às sensações físicas. Então, aqui é um exemplo de como o medo se configura dentro do transtorno do pânico. No TAG, como que o medo se apresenta? Medo de possíveis futuros com desfechos normalmente negativos, né? Adversos, com um estímulo ameaçador focado em eventos estressantes ou preocupações pessoais. Então, aqui de novo também. E no transtorno da ansiedade social, o característico medo da avaliação negativa dos outros, né? Por exemplo, passar constrangimento, passar humilhação, com estímulo ameaçador em situações públicas ou sociais. Então, veja de novo aqui que o medo também está sempre muito presente dentro dos transtornos de ansiedade. No toque, o medo de perder o controle mental ou comportamental, ou de algum modo ser responsável por desfechos negativos, tanto para si quanto para os outros, também é muito comum. E no caso aqui do toque, o estímulo ameaçador são os pensamentos, né? As obsessões, que podem ser imagens ou impulsos intrusivos inaceitáveis. Então, veja que cada transtorno tem um componente de emoção, um componente de crença muito característico. Tá? Isso facilita muito na nossa percepção, ou na dica, ou na sinalização de qual transtorno a gente está lidando, ok? Entrando daí aqui, pessoal, nesse terceiro tema, por que eu resolvi trazer para vocês, então, a questão do diagnóstico, tá? Relacionado, então, aos transtornos de ansiedade. Quando a gente pensa em diagnóstico, eu acho que tanto os que já se tornaram especialistas, quanto os que estão ainda na trajetória, lembram que é muito característico a gente ver a TCC como uma terapia baseada em evidências, né?
ter aí um caminho paralelo com os manuais de diagnóstico dos transtornos mentais, né? O mais clássico que a gente conhece, acredito que até o único, é o DSM-5, né? Então, quando a gente pensa em diagnóstico clínico, claro que a gente não vai focar só no DSM. A gente tem o CID-10 também, que é uma classificação daí utilizada aqui no Brasil, né? Para ajudar a gente nesse mapeamento aí do diagnóstico. Porém, por que eu acho interessante a gente usar o DSM? Porque o que eu acredito assim, como é, né, um manual de transtornos mentais já muito estudado, muito validado, a grande chance de a gente seguir aquela sequência de avaliação e não errar no diagnóstico, né, é bem improvável. Então, a gente fala que a avaliação diagnóstica, então, é essencial para a definição do diagnóstico preciso do quadro clínico que a gente vai tratar, né? O uso do DSM-5 como base, bem como o CID, funcionam bem e, de certo modo, são essenciais na determinação dos sintomas que compõem as características diagnósticas, né? Esses recursos são indispensáveis para a prática clínica em TCC, portanto, abordar os transtornos de ansiedade e o toque, porque na nova edição do DSM-5, não sei se vocês já tiveram tempo, né, ou curiosidade de olhar, o toque não é mais considerado um transtorno de ansiedade. Ele é um transtorno, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele está diferenciado dos transtornos de ansiedade. Então, se tiverem curiosidade de olhar depois, tá? Qual que é a justificativa do uso do DSM? Pelos princípios aí da TCC. Ajuda a levantar hipóteses iniciais importantes. Quando a gente avalia um paciente, ele satisfaz os critérios, né, de determinados transtornos, sabemos que ele foi diagnosticado nos padrões utilizados para estudos e pesquisas aí no mundo todo, ok? Aqui depois não, aqui vamos passar essa parte aqui, então é só no sentido de você ter uma base, né, de sintomatologia e tudo mais, vamos dizer, uma base sólida, né, para o entendimento do diagnóstico através dos sintomas. Porém, o que a gente pensa também, né? O uso de entrevistas semi-estruturadas ajudam também no diagnóstico, né? A AD5, eu não sei se vocês conhecem, é uma entrevista estruturada para os transtornos de ansiedade. Só que ela tem um porém, ela não está validada, nem validada e nem, acho que nem traduzida e nem validada. Já a SCID, que é a entrevista clínica estruturada para os transtornos do eixo 1, né, do DSM-5, ela é essa aqui, ó, pessoal, até separei aqui, mas essa SC, aqui, ó, SCID-5, não é só para os transtornos de ansiedade, tá? Ela é a entrevista clínica para o DSM-5. Então, se você não quiser usar o DSM-5 e checar os critérios diagnósticos por aqui, você consegue fazer uma entrevista clínica que está disponível aqui, tá? Para quê? Para fechar os critérios diagnósticos através do DSM-5, tá? Então, esse aqui eu tenho usado e tem funcionado bem, ok? Então, outras formas, claro, como bons terapeutas, né, cognitivo-comportamentais, a gente tem, então, aí, o uso de outras escalas, de inventários e de outros questionários, ok? Aqui eu só descrevi, pessoal, também não vou ficar lendo, mas acho que já tem uma grande maioria que é de conhecimento de vocês, né? O BAI, né, que está dentro do inventário de avaliação do Beck, tá? A escala de avaliação de ansiedade de Hamilton, tá? E, dentre outros aqui, o inventário de traço-estado da Pensilvânia também, ok? Questionário de preocupação do estado da Pensilvânia, inventário de ansiedade traço-estado. A única questão aqui é que a gente sempre tem que cuidar se esses instrumentos estão validados pelo Conselho Federal de Psicologia, que é a nossa grande dificuldade, muitas vezes, quando a gente vai utilizar testes, né? Porém, nada impede, e aí é um ponto importante, que a gente use o quê? Formulários, como eu falei, inventários da própria terapia cognitiva para auxiliar a gente nesse diagnóstico, ok? Por exemplo, aqui, né?
entrevistas de situações de ansiedade, avaliação de ansiedade, registro de situações diárias, dentre outros, tá? Aqui é só para reforçar essa importância para vocês. Tanto do uso do DSM, do CID-10, quanto de testes e escalas para ajudar a gente nesse diagnóstico, ok? Aqui também dei alguns exemplos de quais formulários a gente tem, por exemplo, monitoramento de pensamentos apreensivos, verificação de sensações físicas, enfim. Pessoal, essa referência aqui do Clark e do Beck, que é o livro, né, dos transtornos de ansiedade, tem todos esses formulários disponíveis lá, tá? Até, se vocês não conhecem, deixa eu até pegar para vocês aqui. Quem não conhece, esse aqui eu não separei. É esse aqui, pessoal. Nesse livro aqui tem todos esses formulários, esses inventários descritos, ok? Eu até deixei as páginas ali com referência. Se quiserem printar a tela, fiquem à vontade, tá bom? Então, a ideia é usar, como eu falei, inventários, escalas, DSM-5, né, CID-10, para quê? Para ajudar a gente a complementar. Então, o diagnóstico, a avaliação diagnóstica, para quê? Né? Detalhar o tipo do transtorno, frequência e gravidade dos sintomas, ok? Um outro ponto importante, quando a gente fala de ansiedade, a gente estabelecer, aqui como até tá descrito aqui para vocês, estabelecer para vocês os sintomas e quais serão as metas, alvo nos protocolos de tratamento, tá? Aí aqui, pessoal, entrando então em algumas questões mais de características clínicas dos transtornos de ansiedade. Então, o que a gente pode esperar? Eu estou até cuidando aqui com a Juliana o tempo, Juliana vai me pontuando aqui para mim não passar, ok? O que a gente pode esperar, então, de específico que a gente tem que estar atento, por exemplo, no transtorno do pânico? Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo. Não estão limitados aos transtornos de ansiedade e também pode ser visto dentro de outros transtornos mentais. Ele deve ser acompanhado do medo intenso de reações físicas da ansiedade, como medo de novas crises. Depois também, com calma, vocês podem rever. Então, por que eu quis detalhar algumas características? Até para facilitar, então, a nossa identificação. Ok? Nas fobias específicas, o conceito do medo dentro das fobias específicas, como tema central, traz essa característica, onde vemos que o termo fobia refere-se a um medo intenso e persistente, objeto, circunstância ou situações específicas. Então, vejam aquela questão da dobradinha, medo e ansiedade, ok? O diagnóstico da fobia específica se destaca por ter que produzir uma ansiedade extrema quando a pessoa se expõe ao objeto temido. Então, aqui só reforçando, tá? Por exemplo, aqui, como que a gente vê o medo e a ansiedade dentro das fobias específicas. Até vou voltar aqui, ó. Por exemplo, quando a gente pensa, então, um paciente que tem fobia específica de voar, né? Pode ser extremamente informado sobre desastres aéreos e precariedades de certas aeronaves para tentar justificar racionalmente seus medos diante dessa situação, né? Cada experiência de sucesso obtida deve reforçar a premissa de que a fobia específica pode ser reduzida pela aproximação com o objeto fóbico e não por sua evitação após o processo de tratamento. Entrar em contato com o objeto fóbico regularmente garante a não ocorrência dos sintomas. Lembram da questão da evitação? Então, aqui é um exemplo de como que isso se manifesta dentro das fobias específicas, aqui, caso do medo de voar. Na fobia social, né, o transtorno de ansiedade social, o medo característico é a da avaliação negativa. Infelizmente, a maioria dos indivíduos com transtorno de ansiedade social não procura tratamento, a menos que desenvolva um transtorno adicional. Então, olha aqui uma das coisas que a gente pode, quando trata a fobia específica, tá adiante, né? Justificando porque muitas vezes os indivíduos são acometidos pela ansiedade social, demoram a buscar tratamento especializado. Um ponto interessante que eu acho dentro da fobia específica, que eu quis aqui reforçar com vocês, é quando a gente vai fazer uma avaliação e identifica que esse paciente é tímido,
e não necessariamente um fóbico social. Então, perceber a diferença, por exemplo, da timidez, né, e o que seria a fobia social é um ponto importante, ok? No toque, né, como eu havia falado para vocês, um ponto importante para vocês considerarem quando vão trabalhar com transtorno de ansiedade, que segundo a nova classificação, o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, está incluído em um novo capítulo chamado transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados, tá? Então, isso é uma observação interessante para a gente perceber, e aqui vocês vão perceber também dentro do DSM-5, que o transtorno dismórfico corporal, o transtorno de acumulação e a tricotilomania também estão incluídos nessa nova classificação, tá? Então, um ponto importante para vocês observarem. Aqui, pessoal, também não vou ficar me adentrando, só deixei o material já produzido, né, organizado aqui para vocês, mas nessa tabela, o que eu quero pontuar de importante, né? Que no caso do toque, as obsessões e as compulsões não são exclusivas do transtorno obsessivo compulsivo. E na prática clínica, vocês vão perceber que elas podem estar presentes em outros transtornos de ansiedade. Vamos pegar aqui, por exemplo, obsessões e compulsões no transtorno por uso de substâncias, por exemplo, álcool e cocaína. Então, obsessão, compulsão nos transtornos alimentares por peso e calorias, por exemplo. Comer compulsivo ou verificações de peso durante o dia. Compulsões são muito comuns em quadros de transtorno de controle de impulsos, entre outros. Então, um ponto importante para vocês considerarem aí quando a gente fala de toque, ok? Aqui, também reforçando a questão do toque, porque o transtorno obsessivo compulsivo, vocês vão depois verificar, no dia que forem atender ou que forem, né, tratar pacientes com toque, é um dos transtornos, na minha opinião, quando é um transtorno que já está crônico, né, que já a pessoa possui a sintomatologia há anos, então, na minha opinião, um dos transtornos mais difíceis no sentido pela rigidez das crenças, né? Então, aqui, eu só quis pontuar para vocês que, segundo o DSM-5, os indivíduos com toque têm sempre tem alguma outra patologia associada, né? E aqui vamos pensar que a indicação clínica é que seja tratada, então, primariamente, o quadro mais de base, vamos pensar numa depressão e num toque. O que vocês tratariam primeiro, né? O quadro da depressão ou o transtorno obsessivo compulsivo. Então, são desafios, são pontos que, quando a gente vai fazer a aplicação e tratamento, a gente se depara com essas dificuldades, né? Com esses pequenos detalhes aí. Então, pensar em toque, pensar em comorbidades associadas. Aqui, por exemplo, né? Transtorno de pânico, fobia social, TAG e fobias específicas, tá? Então, um outro detalhe para vocês. Aqui também, depois com calma, vocês podem ler, eu vou disponibilizar o material. Aqui são algumas outras características que a gente tem relacionadas especificamente ao transtorno obsessivo compulsivo, tá? E no toque, outro ponto importante aqui no manejo, né? Manejar a motivação para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo é uma coisa interessante. Então, não sei se vocês já ouviram falar que naquelas escalas para avaliar a motivação, né? Entrevistas de motivação para o tratamento. É um ponto importante, né? Quando a gente pensa em transtorno obsessivo compulsivo. Como eu falei, como os pacientes acometidos do toque têm um conjunto de regras e cognições, ou seja, crenças rígidas, né? E permanentes sobre as próprias obsessões. Então, muitas vezes, avaliar o nível, né? Do quanto esse paciente está disposto a fazer uma mudança, de fazer um tratamento é importante. Outro ponto importante que a gente tem que considerar, agora no novo DSM-5, a questão do insight, né, sobre, digamos assim, o quanto é crônico a presença das obsessões e compulsões, ok? A entrevista motivacional, eu deixei até a referência aqui para vocês, tá? Tem no Rangel 2011, página 329, ok? No TAG, né? O TAG é um quadro clínico de transtorno emocional relacionado basicamente a preocupações excessivas. Então, o que a gente tem que estar atento quando a gente trata o TAG?
A gente tem que entender que a ansiedade generalizada é caracterizada por um padrão de preocupação e ansiedade frequente, persistente e desproporcional ao impacto do acontecimento ou situação, que é o foco da preocupação. Outro ponto importante quando a gente trata o TAG é que, segundo o DSM-5, os pacientes devem apresentar a síndrome completa. E os sintomas também não podem ser explicados pela presença de outro transtorno de ansiedade comórbido. Então, mais um ponto aí, né, delicado para a gente pensar quando trata o TAG. Se tem a síndrome completa dos sintomas, né, característicos do TAG, tem TAG. E se não tem, o que a gente faz? Até um ponto que eu quero deixar depois para a gente conversar. E se quando você vai fazer uma avaliação diagnóstica de uma demanda que você está recebendo do paciente, e o paciente não se encaixa, por exemplo, no caso do TAG, se ele não tem todos os sintomas segundo o DSM, o que a gente faz? Ou, como é muito característico em algumas pessoas, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. Não, eu tenho pânico, eu já tive pânico. É muito comum, então, as pessoas fazerem essa confusão, né? O que é ansiedade, o que é pânico, né? Se é só uma ansiedade extrema. Não, eu tenho medo. Né? Medo de sair em público, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de voar, então eu tenho fobia. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, né? Nessa diferenciação da sintomatologia dos transtornos para facilitar o diagnóstico e quando não satisfaz todos os critérios, qual que é o manejo? Se a gente pensar em conceitualização cognitiva no protocolo, individualizar o tratamento do paciente, o que vocês fariam? Anotem aí para depois a gente poder comentar, ok? As comorbidades, então, aqui no caso, só mais um ponto sobre o TAG, né? Mais comuns são a depressão, fobia social, fobia específica e transtorno do pânico, tá? Outra questão interessante do TAG é que muitos pacientes confundem, né? Às vezes, infarto ou algum problema cardíaco com sintomatologia de ansiedade ou do transtorno de ansiedade generalizada. No pânico, isso é muito característico, né? As pessoas fazerem confusão de que estão morrendo, que estão tendo um ataque. Então, assim, são detalhes que a gente tem que, quando vai observar a queixa, vai avaliar, né? Quais situações gatilham, em quais situações você sente ansiedade, em quais situações você sente medo, são indicativos aí de algum transtorno ou outro, ok? Pacientes com TAG, né, tem uma tendência a se preocupar, outra característica comum, com mais coisas improváveis ou com acontecimentos futuros remotos, por exemplo, né? No caso de voar, o indivíduo com TAG tem preocupação excessiva em sofrer um acidente aéreo. Então, aí uma outra questão importante para a gente poder ajudar a diferenciar os transtornos. Também aqui depois, com calma, vocês podem consultar o material. E eu quis aqui colocar dentro, ainda pensando em traçar esse perfil de quais crenças, quais comportamentos, além das emoções, medo, ansiedade, além dessas características típicas e específicas de cada transtorno, quais são os erros cognitivos típicos na ansiedade? Né? Que isso é bem interessante a gente tá atento às distorções cognitivas, que também facilitam e dão indicativos, né? Mesmo que depois, mesmo que na fala, ou mesmo que nos registros do paciente vocês tenham acesso, né, às situações gatilho, ao pensamento, ao comportamento, à emoção, a quais crenças. Então, eu gosto de ter, né, na minha prática clínica, essas definições mais claras, porque acho que facilita, tanto no início do diagnóstico, a gente já ir desenhando a qual transtorno específico a gente está provavelmente predisposto a tratar. Então, quais são os erros cognitivos mais características da ansiedade? Por exemplo, minimização, abstração seletiva, a catastrofização, que acho que é a que a gente mais comumente associa, né, à ansiedade, pensamento dicotômico do tudo ou nada e personalização. Por exemplo, o que seria a minimização? Pacientes que subestimam aspectos positivos dos seus próprios recursos pessoais, ou seja, transformam uma experiência positiva em algo sem importância,
por não aceitar o mérito por seus talentos. Tá? A abstração seletiva, o pensamento leva a pessoa a sentir que tudo que é negativo é mais relevante nas situações do que o positivo, dentre outras aqui, ok? Então, eu separei aqui só para ajudar também vocês nessa organização aí dentro do perfil dos transtornos. Também está disponível a referência aqui para vocês, tá? Esse livro do Freeman, As 10 Bobagens Mais Comuns que pessoas inteligentes cometem, tem descrito todas as principais, né, distorções cognitivas. Acho que vocês devem conhecer, né, pessoal? Tá bom? Dá até para fazer uma avaliação aqui. Não só das distorções da ansiedade, tá? Dentre outras também. Aqui, então, dentro dos desafios na entrevista inicial, por que eu não coloquei logo perto do diagnóstico? Porque aqui, o que eu queria pontuar com vocês quando a gente fala, então, de avaliação e de sessões iniciais nos transtornos de ansiedade, né? Embora em cada protocolo vocês vão ver diferenciações, né? Então, por exemplo, no protocolo do transtorno do pânico, vocês vão ver um tipo de avaliação, né? Um tipo de teste usado, de avaliação, de formulário. No transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, vocês já vão ver um outro tipo de perfil aí, tanto de avaliação como de entendimento, né? Tanto da tríade cognitiva quanto da conceitualização, tá? Porém, embora hajam muitas sobreposições, né, então dentro do modelo dos protocolos de tratamento, há cognições, comportamentos e estratégias que são particulares em cada transtorno. Então, estar atento aos problemas presentes do paciente, o funcionamento atual, os seus sintomas e a sua história de vida, então auxiliam a gente a fazer uma conceitualização inicial e uma formulação geral de tratamento mais adequada para o transtorno, ok? Deixa eu só ver que acho que, não sei se alguém me perguntou alguma coisa aqui. Ah, ok, Juliana, você está me mandando, eu já vi aqui, obrigada, tá? Então, a Judith Beck passa para a gente, até deixei também a referência, é o livro, né, sobre terapia cognitiva, um modelo, então, de formulação de caso clínico, né, específico, ok? Mas, como a gente sabe, cada autor, cada teórico desenvolve um modelo de conceitualização cognitiva de caso diferente, tá? Logo que a gente sempre, quando for falar de transtorno de ansiedade, vai ter que estar atento, claro, formalizar esse modelo de formulação de caso clínico adaptada para os transtornos de ansiedade, justamente para a gente poder entender tanto as situações gatilho e para ajudar realmente nesse entendimento de quais situações são geradoras de ansiedade ou de medo, ok? Opa, esse que travou aqui. Ok, tá. Então, a entrevista inicial é o ponto de partida, né, para a gente perceber esquemas e conceitos atuais, assim como os déficits e até os problemas relacionados aos sintomas dos pacientes. Vocês sabem que a formulação de caso clínico é, digamos assim, o que organiza a nossa prática, né, para tratamento em terapia cognitiva, então é muito importante. Aqui até deixei um ponto nesse específico para finalizar esse tema, né? Que os pacientes com sintomatologia relacionados ao medo e ansiedade querem rápido alívio de sintomas, né? Então, quando a gente pensa em protocolo de tratamento de ansiedade, dentro dos transtornos específicos, a gente tem que pensar que não há a possibilidade de remissão total de sintomas. A ansiedade não é um sentimento e nem um medo que podem ser erradicados, ou seja, extinguidos. Quando a gente pensa em tratamento geral, vamos colocar, né, de transtornos de ansiedade, a gente está falando de habituação à ansiedade e diminuição da sintomatologia. Então, um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas é importante vocês considerarem quando tratarem transtornos de ansiedade, né? Então, questão, vocês aplicam técnicas de controle da ansiedade já nas primeiras sessões ou seguem um protocolo específico do tratamento? Alívio de sintomas ou habituação dos mesmos? Então, é um ponto que eu quero deixar para daí a gente conversar no nosso intervalinho lá da meia hora, ok?
Aqui, por que eu resolvi falar sobre fármacos dentro dos transtornos de ansiedade? O que a gente tem que considerar ou estar atento, tá? Já ouviram falar de tratamento combinado, né? De TCC e farmacoterapia, muito provavelmente. Quem não escutou, quem ainda está em formação, a gente fala que o tratamento combinado, então, de medicação e TCC surgiu dos estudos comparativos de diagnósticos mentais mais precisos, no caso do DSM, em relação a tratamentos psicoterapêuticos baseados em manuais, ok? Esse tratamento combinado, basicamente, né, é para quê? Para melhora da sintomatologia, diminuição da sintomatologia e maior alívio de sintomas do nosso paciente, ok? Mas, quando a gente pensa em tratamento combinado, quais coisas a gente tem que estar atentos aqui? Então, deixa eu até passar um pouquinho para frente, só para a gente não prejudicar muito o horário aqui, tá? Quando o paciente já está em terapia medicamentosa, né, um ponto que a gente tem que considerar diz respeito aos efeitos colaterais das medicações e efeito aditivo. Então, por exemplo, é muito comum pacientes com ansiedade tomarem benzodiazepínicos, né, ou os ansiolíticos. Eles têm um grande potencial aditivo pelo efeito tranquilizante que produz, né? Então, o uso prolongado dessas substâncias pode desenvolver tolerância, aumento gradual de dosagem, pois o efeito basicamente é de grande relaxamento. Não sei se alguém já tomou benzodiazepínico ou tem algum paciente que no momento faz uso, né? Realmente é um efeito bem relaxante, ok? Essas medicações, então, produzem relaxamento, os pacientes podem atribuir aí que é o perigo, né? A melhora significativa dos sintomas ao medicamento e não às habilidades que precisam desenvolver quando a gente trata a ansiedade. Exposição e habituação da ansiedade, tá? Então, quando a gente fala em tratamento combinado, estar atento. Quando faz a avaliação diagnóstica, é isso que eu costumo fazer. Quando faz aquela entrevista por telefone ou quando vem na primeira sessão, você usa alguma medicação? Qual é essa medicação? Há quanto tempo você usa? Usou já algum outro tipo de medicação controlada ou psicotrópico? Porque isso vai determinar se vai facilitar, né, o alívio do sintoma imediato, mas se a longo prazo esse paciente vai ter uma dificuldade, por exemplo, para fazer exposição, né, técnicas de exposições, e se vai conseguir, sem o uso da medicação, fazer a habituação com a ansiedade, ok? Aqui, só no transtorno do pânico, quando houver um nível de severidade dos sintomas, como, por exemplo, alucinações, isso pode ser um grande obstáculo para a eficácia da TCC, e questões depressivas graves também oferecem obstáculos na melhora do quadro clínico geral. Então, tá atento a essa questão no transtorno do pânico, ok? Aqui eu só coloquei também algumas evidências, o que eu só vou reforçar com vocês, tá? É preciso que os profissionais envolvidos no tratamento da TCC e o medicamentoso concordem que, como eu já falei, a ansiedade não pode ser erradicada, os pacientes frequentemente têm uma necessidade que toda a sintomatologia desapareça, procuram por alívio de sintomas, a ansiedade é um sentimento bom, uma emoção protetora, como a gente já falou no começo da nossa fala, né? O tratamento bem-sucedido dos transtornos de ansiedade emprega boa psicoeducação do paciente, estratégias de enfrentamento, os sintomas aumentam e diminuem a ideia de que sintam ansiedade não é sinal de fracasso, a ansiedade limita a capacidade de processar informações e o manejo do estilo de vida, hábitos, então, que promovam vida saudável e prevenção de recaídas são importantes para a recuperação prolongada, ok? Continuando aqui. Então, desafios clínicos, mais especificamente, então, nas técnicas, né, dentro do processo terapêutico e algumas outras considerações nos temas e no processo terapêutico. Aqui eu separei mais esse tema como dicas, ok? Então, quais dicas para a prática clínica quando a gente pensa em transtornos de ansiedade? Ter acesso às escalas, inventários, questionários,
Como eu já falei, olhar sempre, cuidar a data da validação, se esse teste ou inventário, ou instrumento está validado e adaptado. Uma dica importante, fazer o estudo e a aplicação na gente mesmo, das técnicas, né? Tanto até no processo de avaliação ou em algum colega, acho que isso traz uma segurança, tá? Para o nosso manejo, para o nosso dia a dia clínico. No caso, então, das técnicas cognitivas e comportamentais para a ansiedade, como eu falei, né? Estudar, testar e aplicar na gente ou num colega, para quê? Para ter segurança e manejo de técnicas, ok? Porque vamos pensar assim, uma técnica de exposição à sintomatologia do transtorno do pânico. Se a gente, de alguma forma, não tem um manejo, uma boa segurança naquela técnica, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de algum paciente tendo uma crise de hiperventilação, né? Em sessão. Então, tem todos esses detalhes que a gente tem que estar atento para poder ter mais segurança, ok? Outra dica que eu procuro quando vou receber um paciente novo, quem que esse paciente vem indicado por quem? Por outro psicólogo? Já está em tratamento? Já tem acompanhamento com psiquiatra? Veio por conta própria, né? O paciente sabe que irá fazer o processo de psicoterapia com um terapeuta em TCC, né? É importante a questão também, não digo no primeiro contato, mas qual que é a meta do tratamento, né? Específica, habituação com ansiedade, enfim, por exemplo, tá? Isso eu gosto sempre de ter mais organizado para facilitar. Tentar coletar o máximo de informações possíveis antes da sessão, às vezes no telefone, ou quando o paciente manda um e-mail, quando manda uma mensagem, quanto tempo tem esses sintomas. Então, tudo isso facilita, ok? No caso dos transtornos de ansiedade, é comum vários outros tratamentos anteriores, tá? Até outros tratamentos médicos secundários aos sintomas, tá? Como eu falei aqui, de confundir, por exemplo, um infarto com uma crise de pânico. Tá? Se tem um diagnóstico ou não, ou até muitas vezes a gente questionar o diagnóstico. Hoje mesmo, até vou dar um exemplo, recebi uma paciente e ela falou, não, porque eu já tive pânico, eu já tive ansiedade, eu já tive depressão, e aí você fica, né? É interessante até a gente pensar, aí vai investigar a história de vida, mas quando esses sintomas começaram, e aí já vai desenhando um caminho no nosso raciocínio clínico, ok? Você tem que até checar se esse diagnóstico na época era ou não, né? Como eu falei, muito comum os pacientes confundirem o senso comum, pânico com ansiedade, né? Ansiedade excessiva não é pânico, então detalhes aí de quem trata de transtornos de ansiedade, ok? Aqui só, então, usar o DSM ou uma escala de aplicação de entrevista clínica, ok? Tentar preencher o máximo possível a conceitualização cognitiva, a formulação do caso do paciente antes, estar preparado com a avaliação, com as escalas, com os inventários, tudo para facilitar. Né? Tentar lembrar, então, da psicoeducação, do modelo da TCC, pro transtorno específico que vocês vão tratar, tá? Fatores aqui, então, pessoal, para finalizar essa ideia, que indicam bons prognósticos em TCC e transtornos de ansiedade, mas não é um indicativo e não uma regra, ok? Então, segundo o KNAP, boa habilidade de resolução de problema, memória e capacidade de aprendizado preservados, desejo de autocontrole, apoio familiar, paciente se identifica com o modelo cognitivo, melhora importante nas primeiras sessões. Então, bons indicativos, não regra, ok? Quando a gente pensar em transtornos de ansiedade. Outros cuidados, não há contraindicação absoluta do uso da TCC, porém recomenda-se análise de cada paciente e situação de algumas técnicas e momentos, tá? Ou por o paciente apresentar problemas muito graves que devem ser priorizados, ou o uso de medicamentos podem tornar até as técnicas inofensivas, ou seja, sem algum tipo de efeito. Tá? Aqui eu dei, por exemplo, um exemplo de exercícios intensos da hiperventilação, né? Que são as simulações dos sintomas físicos provocadas por um exercício de forma segura. Então, um exemplo aqui, né? As exposições interoceptivas, como no caso do pânico, podem desencadear compulsões
em portadores de convulsões aqui, perdão, em portadores de epilepsia e síncopes ou mal-estar em gestantes. Então, tá atentos a esses detalhes aí, ok? Vamos pensar aqui. Terapia cognitiva baseada em exposição, com aspectos da terapia cognitiva para redução de medo e ansiedade. Então, envolve a apresentação sistemática, repetida e prolongada a objetos, situações, estímulos internos ou externos que são evitados, né? Devido à ansiedade que provocam. Então, essas exposições são efetivas porque modificam a estrutura cognitiva do medo, né? A memória do medo, tá? Reduz ou elimina o comportamento de fuga e evitação nas fobias específicas, porém, pacientes, por exemplo, com uso de ansiolíticos ou como os benzodiazepínicos ou álcool, geralmente atenuam os efeitos benéficos desse tipo de terapia, ok? Mais especificamente, se vocês quiserem, também deixei a referência, quiserem aprofundar esse conceito, e ou quadros ansiosos secundários a outros transtornos mentais, como depressão e psicoses. Nesse caso, o enfoque inicial deve ser a condição base. Porém, se os sintomas ansiosos persistirem, aí sim podem e devem ser abordados. Ok? Pacientes que se recusam a tomar parte ativa no tratamento, mesmo após essa resistência ter sido abordada por técnicas cognitivas, por exemplo, o caso, como eu falei para vocês, dos pacientes com TOC. Quando vocês forem olhar lá no DSM-5, na classificação do Insight, que é uma nova classificação para a gente determinar o quanto essa sintomatologia já é rígida o suficiente para o paciente não ter a própria percepção do transtorno, né? Vocês vão... esse é um exemplo aqui, né? Pacientes com TOC, então com insight pobre, indicam um estado crônico relacionado à percepção sobre os efeitos negativos dessa sintomatologia. Ok? Não sei, acho que finalizei aqui já. Consegui terminar no horário? Podem abrir, pessoal, já o microfone, a câmera, quem quiser. Acho que finalizei, né? No horário marcado. Aí, então, pessoal, estou disponível para quem quiser. Me perdoem que em alguns momentos eu tive que atropelar, né? Porque eu até considerei, coloquei muito material, talvez, e em uma hora eu acredito que ficou um pouco... Não consegui explorar tudo que eu tinha preparado. Mas a essência principal eu passei, ok? Aí vocês fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo, tá, o material para vocês poderem consultar, até ter acesso às indicações de literatura. Eu estou aberta, então, pessoal, para quem quiser me fazer perguntas, podem abrir os microfones, quem quiser. Vou lendo aqui enquanto vocês se organizam aí, ok? Ah, Karen, adorei a aula, pena que é corrido. Eu sei, me perdoem, mas é que assim, é tanto detalhe que a gente quer passar e organizar que às vezes dá essa conotação mesmo. Tá bom, Karen? Olha, algum curso apenas de ansiedade, eu ministro cursos, mas não nessa instituição, mas vocês podem, vejam com a Rosane. Eu faria, sim, algum curso mais introdutório, tem possibilidade, sim, entre em contato com a Rosane lá no IPTC, solicitem, tem possibilidade de a gente fazer um segundo momento, sim, tá bom? Mais alguém, pessoal? Michele, boa noite. Boa noite a todos. É a Boa Cristiane. noite. Cristiane. Isso. Você disse que as distorções cognitivas mais frequentes na ansiedade, né, nos mostrou aquela tabela, eu já tinha visto até um pouco, e pode ter mais de uma no mesmo paciente? Sim, sim, mais de uma distorção. Se a gente pensar, então, numa estrutura de um esquema de vulnerabilidade, lembra lá daquelas hipóteses primárias, segunda TC? Pode, o paciente pode apresentar mais de uma distorção. Porque dependendo do esquema relacionado, até separei aqui a minha colinha, né? Se a gente pensar em crenças centrais de desamparo, né? Que é o mais característico aí dentro dos transtornos de ansiedade, que é a questão da inadequação, ineficiência, incompetência.
Se a gente tem mais de uma crença central dentro daquele mecanismo cognitivo daquele paciente em específico, é bem provável que existam mais de uma distorção a serviço das crenças centrais, né? Então, é bem possível, mais de uma. Até, não sei se vocês conhecem, essa avaliação que tem aqui, dentro desse livro do Freeman, traça quais os tipos de distorção cognitiva. Daí, como eu falei, pode ser que você detecte características como da ansiedade, dentre outras. Aqui aparece, é legal usar. Eu uso esse aqui para identificar as crenças distorcidas. Então, por aqui você pode identificar mais de uma característica dentro do esquema da vulnerabilidade e pensando em ansiedade, como qualquer outra crença distorcida, tá? Que não esteja a serviço de uma crença nuclear, ok? Tá, joia. Não sei se eu respondi. Respondeu, obrigada. Nada. Mais alguém? Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Oi, Silvia! Tá escrevendo aqui. Sempre um prazer te ouvir, excelente conteúdo. Ai, obrigada, que saudade. A Silvia foi minha colega de especialização. Silvia Renê Correia. Ai, que bom te ver aqui. Mais alguém, pessoal? Só, Cristiane, lembrando uma coisa importante, você vai ter que pensar o seguinte, cada transtorno em específico vai ter crenças distorcidas, né, que estão a serviço das crenças nucleares, aí as distorções características. Então, quando você pensar em transtorno de ansiedade, vão ter tipos característicos que a gente vai esperar, né? Então, facilita saber, até a gente consegue identificar muitas vezes em sessão, numa fala, ou numa coisa que o paciente preenche de registro, né? Dependendo da fase de tratamento que você tiver. Isso também é uma coisa legal de trabalhar na psicoeducação, né? Que não é o paciente, são crenças que estão dentro de um transtorno específico, né? Servem àquele transtorno, né? Pensando em esquema de vulnerabilidade, no caso, que é o mais característico da ansiedade, né? Você disse que pode ter pânico e pode ter ansiedade e talvez a ansiedade extrema não esteja relacionada ao pânico. Não, ansiedade extrema não é pânico. É que as pessoas muitas vezes fazem uma confusão, né? Da sintomatologia da ansiedade. Isso, então às vezes a pessoa fala assim que sente as sensações fisiológicas, Isso. ainda usa a palavra pânico, né? Eu sinto um pânico, um medo muito grande, e aí você já fica assim, é pânico ou ansiedade? Ansiedade. Aí vamos tentar pensar, é que aqui eu não abordei, nem preparei material sobre diagnóstico do pânico, mas vamos tentar, volta nos critérios diagnósticos lá do transtorno do pânico e tenta ver se o paciente preenche os critérios, que é bem específico de cada transtorno, né, a sintomatologia. Mas é muito comum os pacientes falarem, eu tenho pânico, mas ele tem pânico porque ele identifica aquela ansiedade extrema como um medo, ou realmente ele catastrofiza as sensações físicas da ansiedade. Então, você veja esses pequenos detalhes, quando a gente vai fazer a avaliação, faz toda a diferença. Aí minha dúvida foi essa, porque a fala, né, ficou nesse sentido que você realmente entendeu o que eu estava dizendo. Sim. Então, assim, é catastrofização, ou é pânico mesmo, ou é ansiedade mesmo? Por exemplo, esses dias até eu estava com uma paciente que falava que teve pânico a vida inteira, mas ela tem toda essa catastrofização da sintomatologia física, que é muito característico no pânico, porém ela não tem o medo súbito de morrer. Então, eu já fechei diagnóstico que ela não tem pânico, transtorno de pânico, segundo o DSM-5. Ela não tem transtorno do pânico. Entende? Então, você vai checando todos esses detalhes, muitas vezes facilita muito, né? Pra gente não é começar um tratamento enganado, mas ter cada vez mais certeza. E não tem problema, a gente tá fazendo toda uma etapa diagnóstica e depois chegar à conclusão que não é. Por isso que eu reforcei com vocês o tempo todo, tá atento aos certos detalhes quando a gente faz diagnóstico, entrevista inicial, para realmente não correr o risco de cometer o erro de identificar um transtorno errado, né? Que atrasaria muito, né? Vamos pensar assim. Pensa, dentro do transtorno de ansiedade, nós temos todos esses. E se a gente pensar em todos os transtornos que existem, né? A nossa prática é difícil mesmo, né?
digamos, delineando e chegar num ponto comum do que é que a gente está tratando, né? Ok? Desculpa te fazer mais uma pergunta, Pode mas fazer. você disse como desamparo, né? Essa crença da vulnerabilidade pode estar ligada ao desamparo. E, ao mesmo tempo, pode ter desvalor ou desamor também envolvido? Pode ser. Vamos tentar pensar assim. Você está me perguntando especificamente para transtorno de ansiedade? Ou se uma pessoa pode ter vários tipos de crenças nucleares? Não Não, para necessariamente. ansiedade. O mais comum que a gente vê é o desamparo, tá? Se a gente for pensar em transtorno de ansiedade. Mas aí essa pessoa pode ter crenças nucleares, como por exemplo, de não ser amado, de não ter valor, mas não necessariamente voltadas para o transtorno. Você veja como é um outro ponto interessante. Daí o que a gente vai tratar? As crenças relacionadas ao diagnóstico principal. Qual que vai ser o foco do tratamento? É um desafio bem grande, né? A gente saber o que priorizar. O que eu sempre priorizo? Vamos pensar que a gente tem um transtorno, uma TAG, tá? Diagnosticado, TAG, né? E a gente percebe na cognição do paciente outras crenças centrais. Eu penso que a gente tem que privilegiar o que está trazendo sofrimento excessivo, ok? Por isso que saber a qual transtorno a gente está tratando é essencial, né? Até para a prática ficar realmente baseada em mudança, em melhora e, consequentemente, em evidências, né? Obrigada, Michele. Tá bom? Quem mais? Ah, Cibele, por favor, eu gostaria que você falasse sobre o paciente que se recusa a aceitar os sintomas. Em que sentido, assim, você diz, se recusa a aceitar os sintomas? Se recusa a aceitar que tem ansiedade ou, no caso, você está falando do toque aqui? Cibele, você pode só me especificar melhor a tua dúvida? Não sei se ela vai escrever de novo. Cibele? Não sei se a Cibele tá me ouvindo. Vou passar então para outra pergunta, pode ser? Depois, Cibele, se você tiver aí, só me esclareça que eu não entendi no que você se refere aqui, ok? Thalita, boa noite. Qual é o nome do livro, por gentileza? Qual deles? Esse aqui, Thalita, do que tem a avaliação das distorções cognitivas? É as 10 bobagens mais comuns. Não sei se é esse. Eu mostrei esse, o de transtornos de ansiedade generalizada do Beck e do Clark, tá? Ah, e esse aqui também, né? A escala, né? De entrevista de avaliação clínica, tá? O SCID-5. Tá. Suelen, obrigada, Michele. Foi muito esclarecedor. De nada, Suelen. O prazer foi meu. Michele, a ansiedade tem cura ou é uma emoção que pode se manifestar e a pessoa tem que aprender a lidar com ela? Quem será que é? Só tá aqui de iPhone. Me perdoa, então, se eu não falar teu nome, tá? Daqui de iPhone para todos. A ansiedade tem cura? Como que vocês lembram que em algum momento eu falei para vocês que a ansiedade ela pode ser erradicada ou não? Flávia, tá ok, Flávia. Pode ser no tratamento, vamos pensar no tratamento geral de ansiedade. A gente vai prometer para o paciente que ele vai ter cura, que ele nunca mais vai sentir ansiedade e medo? Ou ele vai ter que se habituar com a sintomatologia? Sabe o que eu mais gosto quando eu penso em transtorno de ansiedade? Não, muito bem. A gente busca o quê? Habituação com a sintomatologia da ansiedade e medo e diminuição do sofrimento. Mas não tem como prometer nunca mais sentir. Até eu falei que eu gosto muito quando faço psicoeducação sobre ansiedade e medo, porque quando você explica para o paciente, é só um sistema que você veio habilitado igual um computador. Vem com vários tipos de sistema. Esse em específico vai te ajudar a se proteger do perigo, né? Vai te ajudar a identificar ameaças. Porém, quando a gente usa esse sistema com muita frequência, isso traz sofrimento, isso a gente chama de transtorno. Mas não necessariamente você é assim 100%. Isso é um esquema, aí você vai toda e ajuda muito, porque eu acredito que diminua assim de 0 a 10 a ansiedade para 6.
para 5, porque você explica para o paciente que é só um sistema que é ativado, igual alarme de casa, eu uso esse exemplo. Quando tem perigo, quando alguém tenta invadir, aciona. Quando esse problema é resolvido, desaciona. Então, é isso que eu mais gosto, assim, quando penso em ansiedade e medo. Por mais que não tenha cura, tem como você aprender a lidar. Então, ser flexível em relação ao que também o papel das crenças fazem com os nossos pacientes, né? Exagerar o perigo, catastrofizar o futuro, se sentir ameaçado. Então, particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto. Respondi, Flávia? Ela já vai responder. Deixa eu ver o que a Juliana diz aqui. Boa noite. Juliana, boa noite. Adorei a aula. Tenho uma dúvida. Quando você sugere a terapia medicamentosa? Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa parecida com isso. Eu, na minha prática clínica, quando recebo um paciente que, por exemplo, assim, nunca tratou com terapia, nunca tratou com medicação, e por algum motivo, e isso é mais raro, tá? Por algum motivo, desenvolveu sintomas relacionados à ansiedade ou algum transtorno específico mais recentemente e tá num nível de sofrimento, seja de ser ataques de pânicos recorrentes, começou por algum momento, por algum motivo se esquivar, de viajar de avião, começou, por exemplo, um medo fóbico mais específico, ter medo de, vamos pensar assim, de palhaço, de alguma circunstância mais específica, eu recomendo já encaminhar para o psiquiatra e fazer a medicação o quanto antes. Porque a gente tem que pensar assim, né? É um sistema de alarme, de ameaça e de perigo. Em situações de vida estressoras que essa pessoa está passando, como a gente vai deixar ela num sofrimento muito grande? Eu não tenho, eu, Michele, como terapeuta, não tenho esse problema logo em encaminhar. Então, agora, pacientes, por exemplo, que já tem, vamos pensar assim, um quadro clínico característico relacionado à ansiedade. Vamos tentar, deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo aqui. O que é muito comum a gente ver? Pacientes confundirem ansiedade com fase de mania dentro do transtorno bipolar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Pacientes que tomaram medicação antidepressivos, por exemplo, a vida toda, né? Sofrem de ansiedade. Então, essas luzes de alerta tem que acender. Então, é mais característico você ver pacientes com transtorno de ansiedade que é crônico já. Por exemplo, a fobia social. É muito mais característico ser crônico e acompanhar a pessoa desde muito jovem do que você ver a pessoa desenvolver isso, vamos pensar, uma vida adulta, mais adulta, assim, mais adulto, né? Não adulto jovem, mais adulto. Então, todas essas questões de etiologia, a gente também é importante. Hoje não deu para contemplar, mas num outro momento, se der, a gente contempla, é importante a gente estar atento. Não sei se eu respondi. Ah, outra coisa importante de medicação. Sempre estar conversando com o psiquiatra, quando eles, né, aceitam que a gente também participe desse tratamento dual, eles também contactam a gente da mesma forma, saber dosagem, que tipo de medicação, em que fase, né? Então, eu sou totalmente a favor de medicar se tiver com uma sintomatologia muito aguda de ansiedade. Não vejo por quê. Claro que isso muito bem num sentido combinado ali com o paciente em relação ao tratamento. A gente vai medicar você, começa a medicação, mas a gente não vai abandonar as metas da tua terapia, você precisa se habituar a essa ansiedade, você precisa aprender a lidar com a tua cognição. Então, veja, é um espaço de um protocolo de tratamento. Se a gente não flexibilizar certas partes, a gente realmente não vai ter um efeito, ao meu ver, tá bom? Não sei se eu respondi. Tá bom. Juliana, de novo. Obrigada, Flávia. Tá bom. Juliana, você disse que sobre fobia social é um paciente. Você disse sobre fobia social. É um paciente com fobia social crônica desde a infância, porém nunca havia feito psicoterapia nem usado medicação. Ah, não, no exemplo que eu dei, você quer dizer? Uhum. Tá, mas eu não entendi. Ah, tá, você tá terminando aqui, perdão. Porém, nunca havia feito psicoterapia. Nesse caso, o que você acha? Mas aqui você se refere, no caso, a tomar medicação para fobia social? Isso que você quer dizer? Aqui é muito característico a gente ver pacientes com quadro de fobia social com comorbidade, com depressão.
vocês já imaginam por quê, né? Que todo esse processo de evitação que essa pessoa faz de situações de avaliação negativa, muitas vezes a gente pode ter comorbidade, tá? Um outro detalhe interessante. Aqui, sabe, Juliana, se eu indico medicação antes da terapia, é isso que você perguntou? Eu não entendi aqui, me perdoe. O que eu quis dizer, eu acho que você entendeu, que é muito característico esses pacientes ficarem desde a infância, do começo da vida adulta ali, né, adulto jovem, sem tratamento. E daí entenda que esse processo de evitação na fobia social só vai aumentando, comorbidades com depressão são características também, tá? Não sei se eu respondi. Deixa eu complementou aqui. O que você acha se você indica iniciar a medicação junto com a terapia ou tenta buscar um controle antes da medicação? Vamos tentar pensar o custo-benefício da sintomatologia de evitação que esse paciente com transtorno de ansiedade social está. Se já impactou a área social, a área familiar, a área profissional, que é muito característico. O que vocês pensam? Eu vou sempre privilegiar, claro, o benefício do paciente, né? A diminuição, a remissão de sintomas, seja por exposição, né? Ou seja, com a medicação associada. O que a gente tem que sempre tentar pensar? No foco, né? Qual que é a meta da terapia? Talvez a meta do protocolo da terapia seja a exposição, né? Com a diminuição da sintomatologia de ansiedade que esses pacientes têm, uma flexibilização cognitiva para o nosso tratamento no nosso protocolo, né? Como bons terapeutas cognitivos comportamentais. Mas aí o bem-estar do paciente, né? Então, eu acredito que é uma questão de flexibilidade. Nenhuma coisa, nem outra. Ok? Minha opinião, tá? Não sei se eu respondi. Tá bom, de nada. Sempre pensei nos sintomas e prejuízos. Muito bem, isso aí. Mais alguém, pessoal? Ai, vocês estão tão quietinhos, só escrevendo no chat. Queria ouvir a voz de vocês. Michele, eu de novo, a Cris. Tá bom. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Paciente fala que era ansioso, mas depois pós-pandemia, né? Estão falando muito desse recurso, que depois da pandemia ela não sai de casa, evita o máximo, ela tem medo de ser contaminada, contaminar os outros e tal. E aí transformou a rotina dela de vida totalmente ao oposto, né? E ela fala assim que se ela for para precisar de ir na padaria, que ela vai morrer de fome, que ela não vai. Olha só. E essa paciente... Perdão, pode continuar. Pode falar, não, pode falar, pode fazer a pergunta. Essa paciente tua, você já acompanha antes da pandemia? Como que é? Não, ela na Buscou verdade, tratamento? nós fazemos estágio, né? Então, Ok. é um estágio. Então, a minha situação tá difícil no sentido assim, vão ser só 8 atendimentos. Uhum. Então, ela é o segundo atendimento, foi ontem, e ela relata essa situação de pânico, não está conseguindo dirigir, porque ela aí começa o coração a acelerar, ela fala que vai ter um acidente, ela está dirigindo bem devagarinho, porque às vezes pode ter um acidente, às vezes à noite ela começa a sentir um coração acelerado e calor, tira a roupa, etc. Então, Então, o medo dela, assim, ela não de ficar perto de ninguém, e ela atende pessoas, ela é maquiadora. E aí, cada vez que ela atende, é um sofrimento. Sim, porque dispara provavelmente o quê? Todo um esquema de se sentir vulnerável, ameaçada, né? Então, nesse sentido, se a gente for pensar num olhar mais natural, normal da ansiedade, tem sentido ela se sentir com medo e ameaçada? Isso que eu fico pensando, que a pandemia existe, a gente não pode ignorar. Né? Mas essa paciente, por exemplo, se fosse para você pensar num tratamento, tem histórico de crises de pânico ou de alguma outra situação relacionada à ansiedade? Ansiedade, sim. Pânico, Mas a crise de pânico, não. Não.
Então, o que eu te aconselharia a fazer? Você focar para tentar fazer um diagnóstico diferencial aí. Será que realmente eu tô lidando com... Você talvez não precise fazer uma avaliação formal com ela, mas vai coletando dados ou tem ali do lado os critérios diagnósticos do transtorno do pânico, até para facilitar, porque pode ser tanto uma reação normal de medo e ameaça, como eu falei, todos nós estamos habilitados com esse sistema, ok? E diante de situações de perigo e ameaça, esse sistema se ativa. Para quê? Para proteger. Porém, se tiver um sofrimento excessivo e desproporcional, por exemplo, assim, não, ela só fica ansiosa e até tem uma sintomatologia muito característica de pânico, mas não é pânico, mas vamos pensar dentro da cabeça dela que é um pânico, em situações só que exigem que ela se exponha a outras pessoas. Não, quando ela tá em casa, ela tá tranquila, depois que ela chega no estúdio para maquiar, ela se tranquiliza. Então, as situações gatilho, aí seria um foco de você tratar mais essa, se não for um quadro de transtorno do pânico, mais uma situação de ansiedade. Então, situação gatilho, pensamento, emoção, comportamento, qual é a meta para ela? O que ela gostaria de atingir de mudança? Não se sentir assim, né? Então, vamos pensar que a gente não está formalizando um protocolo formal de tratamento de algum tipo de transtorno de ansiedade específico. Vamos dizer que você esteja lidando com uma pessoa que está passando por uma situação de muita ansiedade por medo de se contaminar. Você pode trabalhar, então, uma meta. Qual seria a tua meta? O que você gostaria de voltar a fazer? Então, né? Ou qual que seria a tua ideia de melhora? E faz uma formulação, conceitualização, um tratamento específico com uma meta só, em 8 sessões, né? Isso. Agora, se você identificar, por exemplo, um quadro clínico completo, como um ataque de pânico, né, que compõe o transtorno do pânico, aí talvez é interessante até você trabalhar a psicoeducação sobre isso, né? E aí, se eu não conseguir finalizar em outras sessões, ver a possibilidade de estender esse tratamento. Não sei, né, qual que é a tua realidade como estagiária, né? Isso, Tô aqui pensando, meio que dizendo o que você tem que fazer. Medicação, você acha que convém mandar ela a um psiquiatra? Ela nunca fez uso de psicotrópico? Nem terapia. Então, o quanto que você avalia que esse sofrimento, que essa sintomatologia traz de sofrimento? Já chegou a perguntar? De 0 a 10? Sei lá, de 0 a 100? Né? Então, talvez começar pelo básico, né? Essa ansiedade se sente como? Pedir para ela fazer um registro, um RPD, o dia que sentiu, qual situação que estava envolvida, qual pensamento. Vamos pensar assim que é o básico, né? Você ainda não é, você é graduanda de psico eu passei ainda, né? Mas eu passei para ela ontem, sabe? Porque assim, eu não estava conseguindo assimilar isso tudo que ela tá. Eu anotei essas coisas que ela sentiu e conversei com ela sobre isso, como ela se sente, mas eu não conseguia ver muita coisa, então eu apliquei o RPD justamente para ver o grau disso. Isso. Quais situações gatilho? E se você conseguir identificar se tem alguma crença de desamparo, talvez até facilite para você ajudar a identificar qual o transtorno. Se não, tem uma colinha ali por exemplo, do transtorno do pânico, porque ela fala que tem pânico, mas o transtorno do pânico a sintomatologia é muito específica, né? Mas o que eu penso? Que você tem que priorizar a diminuição da sintomatologia e o bem-estar psíquico dela, né? A diminuição do sofrimento. E até uma das coisas que a gente já está até quase finalizando aqui, mas se vocês não se importarem passar uns 5 minutinhos, quando eu perguntei para vocês, né? O que a gente vai tratar, né? O que a gente vai dar importância, por exemplo, no tratamento, né? É o tratamento, é o protocolo inteiro, a gente aplicaria técnicas nesse caso que você está trazendo de técnicas já para ansiedade de primeira, vocês fariam isso, por exemplo? Em vez de fazer todo o protocolo, psicoeducação primeiro, para daí começar a trabalhar técnicas de reestruturação, depois habituação. Vocês já trabalhariam, por exemplo, relaxamento, distração cognitiva, tudo no começo, para ajudar esse paciente? Eu fiz a psicoeducação primeiro, né? A gente conversou para antes de aplicar o RPD, o que significava, o que ela ia poder. Mas o que vocês fariam? Vocês acham as outras pessoas que estão aqui atrapalharia? Se a gente já aplicasse, por exemplo, se educasse sobre algumas técnicas, até deixa eu ver se eu tenho alguma fácil aqui.
Tem eu costumo colocar todas as técnicas, acho que não tá fácil aqui, eu não separei. Que pena, não separei. Mas as estratégias de controle da ansiedade. Montar uma tabelinha com as principais técnicas. Não, eu acredito, no meu ver, pela experiência que eu tenho, que isso não vai prejudicar. Se você, né, ok, tiver muito certo o protocolo do tratamento que você quer seguir, não tem problema nenhum você trabalhar. Olha, você pode distrair a tua ansiedade fazendo essa técnica, você pode fazer relaxamento, respiração profunda. Outro livro, pessoal, que ajuda muito, vocês conhecem esse aqui? TCC para leigos? Ele tem um capítulo inteiro para novos pacientes, né? Para pessoas que não estão acostumadas com ansiedade. 10 dicas aqui para trabalhar. Deixa eu até achar para vocês. 10 dicas de como ajudar na ansiedade. Como combater a ansiedade. Ajuda bastante fazer uma cópia ou digitar isso aqui, né? 10 maneiras de fazer a ansiedade parar rapidamente. Dá para usar sim, contanto que a gente não perca o foco do tratamento, pensando em protocolo, ó, dá para usar esse aqui para psicoeducação. Eu digitalizo, né? E a gente caminha como psicoeducação. Não vejo problema nenhum. Até que essa pessoa possa ter acesso. Prof, põe o nome do livro aqui, coloco. Até que essa pessoa vai para o psiquiatra, marca uma consulta, começa a medicação, tem toda a questão da adaptação. Por que não já inserir técnicas de controle da ansiedade? Eu não vejo problema nenhum. Contanto que a gente saiba onde a gente quer ir, né? Começo, meio e fim. Se não é um protocolo de tratamento de transtorno de ansiedade e do pânico, qual que é a meta de terapia? Diminuir o sintoma da ansiedade e voltar aí ao mercado. Pode ser que seja só essa meta de terapia. Concordam comigo ou não? Podem discordar, tá bom? Sem falar que também o caso que essa Cristiane trouxe, ela só tem 8 sessões, então eu acho que... Quem tá falando comigo? Elaine Borges. Oi, Elaine, tudo bem? É muito pouco sessões, né? Sim, né? É uma coisa meio adaptada e talvez você possa até também pesquisar alguma coisa sobre psicoterapia breve, tá? Para ver se te ajuda nesse manejo, tá? Eu não vou poder te explicar sobre isso, mas você pode talvez pesquisar. Você que tem questão de redução de tempo de tratamento, ok? Obrigada, Michele. A dúvida era essa, se nas primeiras poderia estar aplicando a técnica, sabe? Minha dúvida era essa. Na minha prática clínica, eu não vejo problema nenhum você separar um tempo da sessão para falar, então vamos treinar juntas uma técnica? Você não vai trabalhar, por exemplo, uma técnica de reestruturação cognitiva na primeira sessão, mas uma técnica de relaxamento, algo que faça a diminuição da sintomatologia, você já está trabalhando a habituação da ansiedade. Eu não vejo problema nenhum. Então, o que vocês têm que ter só o cuidado quando pegarem um protocolo de tratamento, realmente não querer antecipar muitas etapas, né? Até porque daí a pessoa não vai ter um entendimento e a sequência do que já é validado vai se perder, né? No protocolo do tratamento. Mas eu não vejo problema nenhum você fazer uma agenda de sessão pautada numa técnica específica, até porque em algum momento vai precisar, né? Ok? Ok, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, pessoal. Depois, se Juliana já foi. Algo muito pontual, mas não específico. Mas acho que é interessante fazer algumas pontuações de primeira até para melhorar o vínculo. O paciente sai mais confiante e na primeira ele consegue ver uma diferença. Sim. Acredito que as técnicas seriam interessantes. A Luana. Prof, põe o nome do livro. Eu já coloco, tá, Juliana? Tem que colocar no seu PowerPoint que você vai disponibilizar essas dicas. O Vitor, tem que colocar no PowerPoint dos... tá, eu coloco depois. Tá. Essas dicas de livro. Coloco depois nas referências de indicação de literatura. Pode deixar, tá bom? Quem tem ansiedade tem pressa, haha. Sofre se demorar. Mas é bem interessante quando trabalha... a Juliana já colocou um link para vocês aqui, terapia cognitiva para leigos. Juliana, muito obrigada. Mas eu coloco no PowerPoint depois, tá bom? Pessoal, mais alguém? Link do livro. Ok. Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta? Eu até deixei para vocês o contato ali, meu e-mail, meu celular,
tá? O meu Instagram. Se tiverem qualquer coisa, dúvida mais para frente. Thalita, muito obrigada pela sua contribuição. Ai, de nada, Thalita. Onde serão disponibilizados? Karen, os slides eu vou ver depois com a Rosane, como é que a gente vai fazer. Você vai pôr no próprio site do IPTC, você vai enviar de novo um link, mas acredito que nos próximos dias a gente já resolva isso, tá? Qualquer coisa vocês entram em contato com o pessoal do IPTC, tá bom? No YouTube, a Juliana tá falando para mim. Provavelmente é na descrição da palestra, né, Juliana? Então é isso, pessoal. A gente vai colocar então na descrição da palestra, tá? Os slides de hoje, ok? Luana, obrigada a você, tá? Vocês pela atenção, muito esclarecedora, Suzana. Obrigada, Micaela. Pessoal, então, se ninguém tiver mais dúvida, eu quero agradecer, tá? A oportunidade. Realmente, peço desculpa porque é muito conteúdo, é muita coisa que vem aí, né? Tentei pincelar o que eu julguei aí de tudo que eu já estudei, o mais importante para a prática clínica. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, de nada, Vitor, obrigado pelo treinamento. Quando vai ter o workshop? Não sei. Vocês vão ter que ver com o pessoal do IPTC. Cobra lá da Rosane, para a gente fazer uma segunda etapa aí sobre transtornos de ansiedade. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, tá, pela atenção, por ficarem até esse horário. Eu agradeço muito, para mim foi muito valioso esse momento com vocês. Tá bom? Michele, parabéns. Oi, obrigada. Foi ótima a sua palestra. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço a Rosane pela oportunidade. Pode deixar. Então, posso me despedir já? Não sei como é que você quer fazer. Juliana, quer finalizar a sala? Pode se despedir. Tá Obrigada. bom. Pessoal, tudo de bom para vocês, sucesso. Qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui, tá bom? Para isso, para qualquer outra coisa aí no futuro. Um abraço para todo mundo, tá? Até, pessoal!